A Páscoa já está quase chegando e a variedade dos chocolates deixa todos nós de água na boca, fazendo um parênteses que a gente sabe que não é chocolate, tem a ver com Páscoa. Nós sabemos bem o que significa Páscoa, nós sempre preparamos um programa muito especial de Páscoa para você, mas existe isso, é a realidade, né, das pessoas do mercado de oferecer esse tanto de chocolate, de doce nessa época do ano, principalmente, relacionando aí, chamando o ovo de chocolate de ovo de Páscoa. Então, deixando claro que a gente sabe que não tem nada a ver o chocolate, o ovo com a Páscoa, verdadeira Páscoa, mas a gente vai falar aqui da saúde, do que é importante a gente prestar atenção, principalmente para aquelas pessoas que têm diabetes. E aí? Você é dessas pessoas que esconde docinho debaixo da cama? Eu conheço, tem uns parentinhos meus, que eu não vou nem falar o nome, que esconde chocolatinho debaixo da cama, não podem, mas abusam, e aí? Bom, quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é a endocrinologista Thaís Magalhães. Preste atenção, porque eu tenho certeza que você vai aprender, né, doutora Thaís? Muito obrigada, Muito obrigada a você mais uma vez por ter vindo e trazer para a gente as informações que a gente precisa. Bom, eu acho que a gente tem tido muita informação, todo mundo tem muito acesso à informação hoje em dia, né? Televisão, internet, enfim. Mas mesmo assim, muitas pessoas desobedecem, não é? Vamos falar um pouquinho, explicar mais uma vez, acho que é sempre bom explicar o que é o diabetes, quem é que pode ser considerado ou que vai entrar nesse grupo de pessoas. Então, diabetes é uma doença crônica, né, caracterizada pela elevação do nível de glicose no sangue. Nós temos mais de 50 tipos de diabetes, mas os dois principais que a gente vê na nossa prática diária é o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 2 está muito relacionado aos hábitos de vida, né? Ocorre mais na pessoa de meia idade, que ganhou peso, que está sedentária, que não faz uma alimentação muito adequada. O tipo 1 já é mais em crianças e tem uma base genética autoimune. Independente da alimentação, aquela criança ou aquele adolescente desenvolve o diabetes tipo 1. Né? Então, essa elevação da glicose e assim a gente precisa manusear com medicamentos e, claro, a alimentação é fundamental. Fundamental. Atividade física também é importante? Importantíssimo, né? Que bom. Bom, então a gente está falando que nessa época do ano realmente é um apelo muito grande, porque é um apelo comercial para se vender mais, né? Produtos de chocolate, doces, enfim. Essas pessoas que são consideradas, que já estão diagnosticadas, né, com diabetes, elas realmente correm um risco se comerem um pedacinho só sequer? Ou depende da taxa? Porque a pessoa fala assim, não, minha glicose está bem, está controlada, então eu posso comer um pedacinho. Como funciona isso? Eu vou dar uma notícia boa. Exatamente isso que você disse. Depende muito de como que o paciente está naquele momento, né? Então, se ele está bem controlado, as taxas estão boas, é um diabetes de fácil controle, um pedacinho, isso não vai interferir na saúde dele, né? É o que você disse, bom senso, sem abuso, tudo bem. Agora, aquele paciente que está mal controlado, com taxas elevadas, a gente tentando ajustar a medicação, o ideal é que naquele momento ele evite, até que as coisas comecem a ser mais bem controladas. Acho que o maior desafio é de que quando ele está bem, ele come só um pedacinho, né? Só um pedacinho. Essa consciência eles precisam ter, né? É o desafio. Tem pessoas que falam, eu prefiro não comer nada porque eu não consigo comer só um pedacinho. Então, cada um também tem que se conhecer, não é? Exatamente. Saber o seu limite. Tem gente que sabe que, não, eu como um pedacinho e estou satisfeito, né? A gente ouve as pessoas dizendo, você com certeza muito mais o seu consultório, e outras dizem, não, eu não consigo me controlar porque desencadeia em mim aquele desejo, aquela, né, vontade de comer o chocolate ou o doce. Isso é muito importante, né? O tratamento é individualizado, então depende muito do que o paciente, a recomendação, ela precisa ser individualizada porque depende do paciente. Eu consigo comer um pedacinho e fico satisfeita. Não, eu prefiro evitar qualquer pedacinho, porque senão eu sei que vai me desencadear ali uma compulsão pelo doce. Então vamos aguardar, vamos evitar. Vamos ter o controle, domínio próprio. Doutora Thaís, quais são as consequências ou quais seriam as consequências daquelas pessoas que desobedecem
desobedecem ou que não cuidam e que realmente podem abusar um pouquinho, e o que altera, quais são as consequências dessa alteração da glicose no sangue dessas pessoas diabéticas? Márcia, a gente tem dois tipos de consequências, as agudas e as crônicas, né? Então, o paciente agudamente doente, com uma glicose muito elevada, ele corre um risco de entrar em cetoacidose diabética, que é uma situação muito grave para a saúde. Normalmente precisa ser tratado em CTI, pode entrar em coma e até ser fatal. Então, essas são as consequências agudas. Um paciente que precisa de insulina e não usa insulina, por exemplo, ou tem uma infecção e não trata. As consequências crônicas são ainda mais comuns e elas demandam um tempo, né? Mais ou menos 10 anos de doença mal controlada, ela pode desenvolver as lesões em órgãos-alvo, que a gente chama, que é o fundo do olho, a retina, né? O diabetes é a principal causa de cegueira. A nefropatia diabética, que leva os pacientes, infelizmente, à hemodiálise, e as doenças do coração, né, que são as principais causas de morte no paciente diabético. Então, essas são as complicações crônicas, além das neuropatias diabéticas, vocês já devem ter ouvido falar, né, nos pacientes que não conseguem cicatrizar uma ferida e acabam, infelizmente, levando a uma amputação. Né? Isso porque a gente tem até um VT, a gente vai passar agora, mas antes só mais uma pergunta, doutora Thaís. Por que acontecem essas perdas? É a questão da circulação do sangue. O que tem a ver? Porque as pessoas... O que tem a ver, né? Muita gente não entende. O excesso de glicose, seja de açúcar no sangue, com a perda de um membro. É a falta de cuidado, o excesso da doença chegou no estágio. O que acontece dentro do organismo? Então, o excesso de açúcar, ele leva à formação de radicais livres. São substâncias tóxicas para os nossos órgãos, né? Então, para determinados órgãos do nosso corpo, essa substância produzida pela glicose em excesso, que não está dentro da célula, ela acaba levando a essas lesões, né? Então, o contínuo... como se diz, você está em contato continuadamente com a glicose elevada, você desenvolve a produção de radicais livres, de substâncias que são tóxicas, nocivas e levam a essas complicações. Por isso é tão importante manter as taxas dentro da meta que você combinou com o seu médico. Ok. Um conselho para as pessoas, de uma forma geral, porque você falou dos radicais livres, mesmo quem não tem diabetes, a gente tem que evitar o excesso de açúcar, porque a gente também não quer envelhecer, a gente não quer ter nenhum outro tipo de patologia, né? Sim, e deixa um conselho de uma forma geral para as pessoas que estão assistindo a gente agora, tanto de todos os grupos aí, para todo mundo. De diabetes. Nessa época do ano. Então, em primeiro lugar, goste de você. Né? Então, cuide de você, pense nos seus familiares, né? Tem muita gente aí em torno de você que quer te ver bem. Procure seu médico, faça siga as recomendações da melhor maneira possível, encontre uma forma de conviver com a doença de uma forma suave, leve, né? Eu costumo dizer muito aos pacientes, vamos levar esse tratamento de uma forma positiva e alegre, né? Porque vai acompanhar a vida toda, e se não for dessa forma, fica mais difícil. É verdade. Muito obrigada, doutora Thaís, por ter vindo. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigada, foi um tempo curto, mas a gente aprendeu bastante, muito rico. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.